Olá a todos, queridos amigos, muito boa tarde, boa noite talvez. Quanta alegria nós podermos também hoje, sexta-feira, dia 20 de outubro, já estarmos mais uma vez nos reunindo para a nossa oração de hoje, uma prece coletiva, como de costume, para que nós também façamos a nossa parte, mesmo distantes dos aspectos mais dolorosos que o mundo está vivendo, mas procurando consolidar a nossa fé e oferecermos aos espíritos bem mais adiantados elementos proveitosos em termos de vibrações, de energias, de fluidos úteis para os processos de cura, de alívio do sofrimento humano, de resgate aos espíritos que se encontram nas zonas mais difíceis da Terra no mundo espiritual, tanto quanto aquilo que estes anjos queridos, na companhia de verdadeiros engenheiros siderais, que nós aqui na Terra ainda não fazemos ideia do quanto eles podem trabalhar pelo progresso da humanidade, pela cura e muito pela paz nos dias que nós estamos vivendo. Tenham todos vocês, queridos, um pouco de água para que ela seja fluidificada. A quantidade vocês sempre podem escolher, que vocês também sempre tenham os nomes nas suas listas, como eu costumo dizer, entre vivos e mortos, portanto, encarnados e desencarnados, porque no fundo vivos todos são, em prol de cada um deles, independentemente de qualquer um que tenha uma dificuldade específica qualquer. Todos aqueles que já se foram, todos aqueles mesmo que nós com eles não convivamos mais, desde a nossa infância, toda lembrança de um ser humano, de uma pessoa, de um conhecido, de um familiar, de um amigo, de um colega, tudo pode, uma vez fazendo parte das nossas rogativas, pode ser algo muito proveitoso. E sendo para um, já nos bastaria, já daria como que sentido a nós estarmos deixando os nossos compromissos, nossos afazeres, para então estarmos buscando a ajuda do alto para essa pessoa, mas no fundo desejamos para todos aqueles da nossa lista individual, tanto quanto para aqueles por quem rogamos coletivamente. Que nós também possamos dar as boas-vindas para quem entrou no nosso grupo de prece ontem ou hoje, que nós também possamos saudar os aniversariantes de outubro, onde quer que eles estejam, sejam integrantes do grupo, sejam seus conhecidos, de tal maneira que festa por mais um ano de vida que cada um possa cumprir durante todo o mês de outubro. E nós então, meus amigos, nós vamos nos abraçando, nós vamos agradecendo a Deus pela vida como seus filhos, vida, aliás, eterna. Seja agora quando vivemos neste planeta, seja onde quer que um dia estaremos
vivendo, buscando numa nova etapa o progresso espiritual. Que possamos agradecer a Jesus a vida presente, seja no mundo espiritual, seja nós que nos vemos como de costume, no sentido de mais uma etapa que desejamos que seja bem proveitosa para o nosso adiantamento, naquilo que importa, o rumo para a felicidade, por elevação espiritual que pouco a pouco haveremos de alcançar. Que cada um esteja no seu lar, num ambiente outro, eventualmente qualquer, a água preparada ao nosso lado para ser magnetizada por algum amigo espiritual em nome do amor, do bem, da saúde e da paz. Mestre querido, estamos nos abraçando de novo, formando como que uma equipe de pessoas com muitas afinidades entre si, laços que a vida nos permitiu compor. Mais um motivo de gratidão a Deus e a Ti, Senhor. E nesta sexta-feira, 20 de outubro, que possamos unir as nossas forças, escolhendo pensamentos que vão sendo irradiados em benefício de bilhões de necessitados, de um lado ou de outro da vida, claro, aqui na Terra, o mundo, Jesus, para o qual Tu és governador, modelo e guia, de tal sorte que o nosso maior empenho é pelos necessitados, é pelos que sofrem, é pelos que ignoram a realidade, os objetivos da vida humana, o sentido das privações e do sofrimento, ainda tão típicos na Terra, planeta de expiações e de provas. Nós temos tantos recursos fluídicos, magnéticos, em favor da vida e queremos entregar o nosso melhor em Tuas mãos, Senhor. Observando como que a projeção do Teu semblante, do Teu olhar meigo e compassivo, notando os esforços de alguns ao bem de todos os outros, doentes, necessitados, vivendo o desabrigo, o desalento, a fome, a miséria, o frio, enfermidades inúmeras, incluindo milhões e milhões com transtornos mentais, com ou sem um diagnóstico médico, gerando mil e uma dificuldades para si e para os seus, para a sociedade, porque grande parte disso vem
acompanhado de violência, ignorância, tristeza, luto e morte. Maria de Nazaré, mãe dadivosa da humanidade inteira, suas servas, seus lanceiros, o querido José da Galileia, os apóstolos, os discípulos, espíritos hoje luminares, de origens em mundos distantes, como Sírios, Capela, Canopus, Antares, Vega, Aldebarã, Betelgeuse, Pleiades, humanidades já muito adiantadas, que de certo modo nos auxiliam de longe, por vezes de muito perto, sem que soubéssemos. E diante das inúmeras dificuldades do planeta nosso hoje, haja vista todo o sofrimento que há, nós nos colocamos ao teu lado, Senhor, rogando-te a proximidade, porque com ela, tu que és uma estrela maravilhosa de sabedoria, de amor, que tu possas amenizar as dores da humanidade, dores físicas, dores morais, sofrimentos por todo lado, maculando a psicosfera, a vida dos demais, criando uma influenciação recíproca de muita tristeza e dor. A presença de Maria, de João Batista, chanceler da justiça de Deus na terra, tanto quanto as irradiações do teu coração magnânimo por nós, pode mudar tudo isto. E haja vista terremotos, enchentes, deslizamentos de terra, furacões, tornados, ciclones, enchentes, devastando comunidades, gerando milhares de mortos, outro tanto, maior ainda, de feridos, famílias devastadas, em grande luto. Nós te imploramos, vem, Jesus, por nós, pelo rebanho inteiro, pelos doentes nos hospitais, nas clínicas, enfermarias, emergências, terapias intensivas, centros cirúrgicos, pós-operatório, unidades públicas de saúde da família e comunidade, orfanatos, creches, hospitais psiquiátricos, os que ainda existem, seus pacientes,
pessoas iguais a nós, filhos de Deus do mesmo modo, num sofrimento enorme, muitas vezes. Abençoa os profissionais de saúde, de todas as áreas, sobretudo a enfermagem, a medicina, a fisioterapia, a fonoaudiologia e todas as outras. Em todas as especialidades. Abençoa, Jesus, as religiões, as crenças, os credos, as igrejas, os templos, os altares, todos eles, iluminando a mente humana, o coração de cada um, de cada crente, com maior ou menor devoção, para que libertem-se da ignorância, dos vícios morais e ganhem a essência de cada uma das suas crenças, pessoa por pessoa, de qualquer idade, em qualquer lugar do mundo. Abençoa, Jesus querido, os espíritas e o seu movimento no Brasil e no mundo, onde há tantas dificuldades, limitações em função das condições humanas dos seus seguidores. Ilumina, Jesus, os lares da terra, famílias maiores ou menores, às vezes constituídas de uma só pessoa. Ilumina todos os lares, Jesus, dando conforto moral para os seus integrantes, crianças e adultos, jovens, idosos, todos, como se uma estrela linda se mantivesse gerando calor e luz, paz, entre todos os seus integrantes. Abençoa, querido Mestre, todos os aniversariantes em qualquer lugar do mundo, porque todas as vidas importam e as nossas almas pedem por aqueles em países distantes, na África, na Europa oriental, ocidental, na Escandinávia, na Península Ibérica, na Itália e na Grécia, nas Américas, sobretudo a central, onde há mais sofrimento, privações, às vezes miséria, tanto quanto equívocos dos seus governantes, algo típico da terra. Abençoa, Jesus, as vítimas, sobretudo do Afeganistão, país hoje tão pobre e recentemente visitado por 2 terremotos em sequência. Milhares de vítimas, por quem rogamos auxílio, resgate amoroso, guiando todos eles para o alto. Nós te pedimos, Jesus, pelos suicidas, centenas de milhares, pelos que morreram
no ventre materno, pela crueldade, pela indiferença, pela ignorância dos responsáveis. 35 milhões este ano. Pessoas como nós também, requerendo amparo, assistência por uma morte prematura. Muitos deles nos umbrais inferiores ou nas trevas, por causa do sofrimento vivido e da dificuldade de perdoar os seus agressores. Cuida deles, Jesus, como tu cuidas de nós, dando o conhecimento, a amorosidade, a cura das feridas no perispírito, pelo que sofreram da agressividade dos autores. Cuida dos imigrantes, dos refugiados, e nos dias atuais, tanta violência em toda parte, no Brasil e em tantos países, nos vários continentes habitados, mas muito, Jesus, pelos nossos irmãos palestinos, na faixa de Gaza, na Cisjordânia, que estão sendo brutalmente atingidos em represália ao que houve há 2 semanas atrás. Todos são nossos irmãos, muitos deles humildes, simples, pobres, vivendo a devastação gerada pelo ódio de governos da vizinhança deles. O nosso fluido, Jesus, é por todos os feridos que estão tentando sobreviver nos hospitais ainda de pé, tendo em vista que mesmo os representantes da ONU, mesmo colegas médicos e outros profissionais de saúde estão morrendo pelos bombardeios. Que nosso fluido seja em tuas mãos, a garantir a sobrevivência do maior número possível deles. Que os desencarnados, incluindo mais de 500 crianças palestinas, todas sejam abençoadas, que os anjos maravilhosos dos céus, ligados, portanto, a ti, desçam e envolvam uma a uma, como suas mães, seus pais, seus avós, seus irmãos, levando-os para as esferas do teu amor. Cuida, Jesus, para que a paz não demore. Ao menos um cessar-fogo que parece tão distante em função da crueldade, da ignorância, das trevas que dirigem as nações. Muito obrigado, amigos, que todos os momentos sejam de conforto e paz, solidariedade, dedicação, e que nós exercitemos cada dia mais a caridade, a solidariedade
a compaixão, a ternura, a empatia, a fé em Deus nosso Pai, em Ti, Senhor, e na falange sagrada dos Espíritos Teus, em prol da evolução da humanidade, que um dia libertar-se-á de tanto sofrimento. Que todo momento em que nos dermos conta de que estamos ligados pelo noticiário às evidências de tamanho sofrimento e dor, que o nosso coração esteja contigo, rogando-te por cada vítima o auxílio, o bem-estar, o resgate, a cura e a paz. Muito obrigado, meus amigos. Uma alegria termos estado juntos um pouquinho nesta tarde que já vai caindo, na noite que vai chegando ou já chegou para alguns de vocês. Então, muito obrigado, meus amigos. Um abraço forte, carinhoso, e que possamos estar juntos amanhã também. Muito obrigado e até lá!